Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, meu aluno, professor Arthur aqui com você, tudo bem? Nossa quinta aula, Web Aula 5, mais uma vez hoje, para tratarmos um pouquinho aí do processo de vendas, do conhecimento do produto, né, do conhecimento da concorrência, do conhecimento, né, de si, do conhecimento da própria empresa, beleza? Vamos avançar agora para saber aqui quais são esses conteúdos, perfeito? Então hoje vamos estudar a administração de vendas, perfeito? Tendo como objetivos, o primeiro deles, conhecer e compreender a teoria do marketing, aplicar a teoria em planos de marketing, analisar e propor soluções para problemas de marketing e, por último, planejar e gerenciar as vendas de uma organização. Então vamos lá, gente, a primeira ideia aqui, conhecimento de si próprio, né? Então, aparência saudável condizente com a idade, porém simpatia e naturalidade são atributos indispensáveis para a aproximação com os clientes, quanto mais que a beleza física. O modo de vestir é a embalagem do produto que será vendido em primeiro lugar, ou seja, você. Vestir-se com discrição, nada muito chamativo, também é uma forma de você não errar. O volume, o tom de voz seguro e calmo, a facilidade de transmitir ideias e não ser confuso, prolixo. Os conhecimentos gerais, enfim, né, os conhecimentos específicos ali sobre um bom atendimento. Então, o primeiro investimento aqui é em você, na sua imagem, na sua descrição, na sua aparência física, enfim, né, você tratar aí com o maior zelo possível. Conhecimento da sua empresa. Então, esse vendedor precisa conhecer a empresa em termos de seus dados gerais, dados estruturais, organizacionais, a imagem pública, os principais objetivos da própria atividade da empresa e o sistema de comercialização. Então aqui, gente, uma coisa básica, né? Conhecer a tua organização, quem fundou, história, a cultura daquela organização. Importante você conversar com pessoas que já trabalham há mais tempo, para você aprender, para você conhecer o próprio limite daquela organização. Enfim, a gente já percebe pessoas que não têm conhecimento da própria organização, não sabem, né? Não sabe quem fundou, quem é o proprietário, qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores. Então veja o quanto isso é importante para você, né, vender ali um produto ou um serviço. Tem que conhecer a própria organização, né? Conhecer especificamente ali aquela trajetória, enfim, os dados principais daquela empresa, né? Próximo, conhecimento sobre os produtos, outra função aqui elementar, né? Então, primeiro passo, identifique e relacione todos os produtos que você tem à sua disposição. Depois, verifique todas as características de cada produto e as suas formas de comercialização. Faça um resumo para cada tipo de produto. Depois, certifique-se sobre as condições mais adequadas para comercializar aquele produto. E aí, por último, com base nas informações que você vai obter, né, identifique as particularidades de cada produto, fazendo uma relação de soluções e benefícios que seus clientes obterão com a compra desses produtos. Eita, que é bastante dica, professor! E aí, gente, conhecer o produto. O que é que esse mouse tem a capacidade de fazer? Olha, veja bem, o mouse, primeiramente, né, ele é menor, já não iria me atender. Então, eu preciso conhecer o tamanho dele, né, essa capacidade que ele tem aqui de velocidade desse cursor no computador. Né? Vejam que ele é um mouse sem fio, não sei se ele tem pilha, se não tem. Claro que eu estou dando um exemplo aqui bem simples, bem irrisório, mas buscar o maior número de informações sobre aquele produto. Porque muitas vezes o cliente, em algumas situações, ele vai comprar somente pela necessidade que você vai apontar para ele. Então muitas vezes ele nem sabe, né, daquela realidade. E a partir do momento que você tem uma informação que é estratégica, você fala, olha, esse mouse aqui, você sabia que esse mouse não precisa de pilha? Você fala, olha que interessante, né? Então quer dizer que eu vou pagar R$100, 120, por exemplo, no mouse, e não vou precisar comprar pilha, olha que legal, é uma bateria, bacana, olha que informação relevante. Né? Para alguns para outros não. Por exemplo, eu uso mouse sem fio, e é chato ficar toda hora, né, comprando pilha. Ah, a pilha acabou, vai lá comprar mais 2 pilhas para o mouse. Enfim, estou dando só um exemplo para vocês, beleza? Uma outra dica, conhecimento das técnicas aplicáveis ao seu trabalho, então produzir o máximo possível, com o mínimo de esforço,
com o emprego adequado dos recursos que são disponíveis, né? No menor tempo possível e sempre que possível com o máximo de qualidade naquelas técnicas que você vai aplicar, beleza? Conhecimento sobre seu território, área ou setor de atuação. Então, definir geograficamente o seu território ou o seu setor que você vai atuar. Definir mercadologicamente seu território ou setor de atuação. Identificar a infraestrutura de serviços disponíveis. Identificar todos os clientes potenciais, pessoas físicas ou jurídicas, na região. O que é conhecer o território? Você saber ali, gente, muitas vezes a tua empresa ela vende somente para uma região, uma cidade. Numa mesma cidade você tem uma divisão ali, né? Área sul, área norte, área leste, área oeste, ok? E cada área daquela possui particularidades específicas, né, com relação àquele produto ou àquele serviço. Perfeito? Conhecimento sobre a concorrência. Gente, o que é ter o conhecimento sobre a concorrência? Né? Quais são as principais empresas, né, que operam ali naquele mesmo território? Que tipo de estrutura elas mantêm? Quem são as pessoas dentro dessas estruturas? Quais os produtos com que elas operam? Quais são as políticas e normas de aceitação em vigor? Como atuam seus produtores? Que tipo de propaganda eles fazem? Quais são as promoções que eles realizam? Se são intensas ou não, são esporádicas? O que está ao seu alcance para fazer equilibrar essas forças com relação a essa concorrência? Que tipo de concorrência, né, indireta influencia o mercado, sua periodicidade e a sua intensidade? Quais são as vantagens competitivas que você pode oferecer aos seus clientes? Caramba, olha o tanto de informação aí que vocês têm que lidar, né? Desde conhecer sobre o território, a estrutura do teu concorrente, como que ele vai comprar, como que ele não vai comprar, o poder de compra que ele tem. Então isso é concorrência, né? Você entender exatamente quem é o teu principal concorrente, porque ele está no mesmo mercado que você, está atuando no mesmo mercado. Então é importante conhecer os principais concorrentes diretos e os indiretos, porque tem concorrente que é indireto. Perfeito? Conhecimento sobre os clientes aqui, né, já quase finalizando. Bom, sem que o cliente seja ampla e profundamente conhecido, nada, evidentemente, poderá ser feito no sentido de realizar e superar os objetivos e metas que o vendedor se propõe, né? Então, atender, prestar serviço aos clientes com toda a eficiência necessária e desejada, conquistar, manter e expandir posições de mercado são funções e responsabilidades de todos os que trabalham direta ou indiretamente com vendas, né? Conhecer os clientes, pelo amor de Deus, né? Conhecer pelo nome, pelo sobrenome, qual que é o gosto dele, qual que não é. Gente, pode ser, né, uma pizzaria pequena do bairro ali até uma grande corporação. É importante conhecer os clientes. Conhecer, assim, cada um é muito difícil, mas os principais, né? Quem são os meus principais clientes? Né, os que mais compram, os que sempre vêm, os que retornam, os que indicam para outros consumidores. Então, evidentemente que isso vai depender da natureza daquela empresa, daquela organização, né? E frequentemente você vai ter que fazer, né, estudos para mapear quem são os seus clientes, atualizar quem deixou de ser, por que não está comprando mais. Então, são dicas que a gente sempre tem que ter com relação a esse conhecimento dos clientes, perfeito? E aí, gente, a gente tem o estudo da motivação. Era nessa aula que eu ia falar para vocês aqui, né? O que é motivação? Motivação é a razão que leva as pessoas a uma ação. Então, as pessoas agem para alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. E normalmente passam por um processo mental, muitas vezes inconsciente, que tomam uma decisão. Então, a realização de objetivos obriga as pessoas a ter necessidades. Uma necessidade gera um desejo, cria um problema que requer uma solução, levando-nos a buscar uma negociação com uma operadora ou com uma seguradora. Então, essa negociação é uma ação que deve sempre satisfazer a uma necessidade, ok? E aí, para isso, o que é fechar um negócio? O que a gente entende como fechar um negócio? Quando a gente ajuda o cliente a descobrir como pode conseguir o que ele deseja. De que forma, professor? Satisfazendo as suas necessidades através de serviços, benefícios e garantias oferecidas pelas operadoras e pelas seguradoras, ok? E aí, quais são então as necessidades? A primeira que a gente vai estudar aqui, para até focar para mim, é a teoria motivacional da pirâmide da hierarquia das necessidades. Olha o que eu estou falando, né? Então, um autor chamado Maslow, o que ele fez? Ele fez um estudo
onde ele buscava entender como que as pessoas se motivavam. E aí ele chamou de pirâmide da hierarquia das necessidades. Não tem como eu desenhar, mas imagine aí uma pirâmide bem bonita agora na tela de vocês, com 5 níveis na pirâmide aqui. Estou olhando para a tela lá para tentar identificar a base da pirâmide. E ela tem 5 níveis, 1, 2, 3, 4 e o topinho dela ali 5. 5 níveis. Lá no nível, o primeiro, estão as necessidades fisiológicas do ser humano, né? Ou então necessidades vitais. O primeiro nível que está inclusive no slide de vocês aí, que é o quê? Que não é a pessoa se preocupar com a sua alimentação, a pessoa se preocupar com o seu repouso, né, com o seu descanso, enfim, necessidades fisiológicas, ok? No segundo nível dessa pirâmide estão as necessidades de segurança das pessoas, ausência de poluição, ausência de guerra, um trabalho seguro, um emprego seguro, aquela capacidade de dormir hoje e acordar amanhã sabendo que vai ter um emprego, perfeito? Necessidade de segurança. No terceiro nível da pirâmide, são 5 níveis, né? No terceiro, nós temos as necessidades de amor ou aceitação, ou então também Maslow chamou de necessidades sociais. Está aí no quadro, no slide de vocês, né? Que é amor, ter amizade, pertencer a algum grupo, pertencer a alguma comunidade. Ah, professor, eu pertenço à minha comunidade da igreja, à comunidade do meu bairro, enfim, necessidades sociais. No quarto nível da pirâmide, Maslow chama de necessidade de estima. Então é quando as pessoas querem ser reconhecidas por alguma coisa que elas fazem. Então elas têm necessariamente uma necessidade de aceitação. Olha, eu preciso ser reconhecido, parabéns, né? Você quer ser reconhecido pelo seu pai. Olha, meu filho, você passou, né, lá no Instituto Federal, no IFRO, está fazendo uma faculdade, um curso superior. Então são basicamente essas necessidades de reconhecimento. E no topo da pirâmide estão as necessidades de autorrealização. Então quando a pessoa está muito bem sucedida, quando ela chega a uma realização pessoal e profissional, está no topo da carreira, então ela não quer mais saber de nada, já chegou no topo, chegou no sucesso naquilo que ela se predispôs a fazer. Perfeito? Pode focar aqui rapidinho, professor, para a gente finalizar esse exemplo. Então, por que o nome é hierarquia, gente, das necessidades humanas? Porque Maslow acreditava que as pessoas se motivavam através dessas 5 necessidades. Vou falar na ordem de baixo para cima. Fisiológicas, segurança, sociais, amor, afeto. A quarta, necessidade de estima. E a quinta, necessidade de autorrealização. Deixa eu olhar ali para a tela. Isso, falei é 5. Aqui é 5, beleza? Na pirâmide, a primeira delas aqui. Segunda, terceira, quarta, quinta. Beleza? Lembrando sempre que é uma pirâmide. Qual que era a ideia de Maslow, gente? A ideia que ele defendia? Que a pessoa, o ser humano, tinha que passar necessariamente por cada necessidade. Por isso que o nome é hierarquia. Por exemplo, não teria como eu sair da fisiológica direto para a autorrealização, a última. Isso era impossível para Maslow. Ele falava que não. O ser humano ele só consegue satisfazer uma outra necessidade superior à medida que uma anterior é satisfeita. Então, à medida que eu tenho uma necessidade superior atendida, eu passo para outra. Beleza? Não teria como eu sair da autorrealização, da fisiológica e ir para a autorrealização. Beleza? Essa é a ideia da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Bom, alguns benefícios que os clientes conseguem, né, com a sua utilização. E aí a gente tem que tentar passar essa ideia de que os clientes eles só compram benefícios, né? Então cabe ao vendedor, ao produtor, vendê-los de uma maneira eficaz. Esses benefícios oferecem a seus clientes são fontes inesgotáveis de argumentação para o promotor de vendas, né? Porque o promotor de vendas ele vai falar, bom, esse mouse não é só um mouse, né? Esse mouse ele evita uma doença, né? Esse mouse aqui você vai reduzir gastos, vai precisar ficar comprando mais pilha, você vai contribuir consequentemente para o meio ambiente, olha que coisa bacana. Então esse mouse aqui tem vários benefícios, sem falar no seu principal benefício, né? O conforto, a ergonomia, não tem preço que pague isso. Então a ideia de benefício é exatamente isso, você não está comprando só um carro, você está comprando um veículo que vai te dar conforto, né? Não vai ter ruído externo, um ar-condicionado bom, direção elétrica, 7 airbags. Você está comprando um avião, você não está comprando um carro, né? É quase que isso. Então a ideia de você oferecer o benefício
é que para muitas vezes a pessoa aceitar a ideia daquele benefício em contrapartida do preço que ela está pagando. Ok? Então aqui a gente encerra a nossa quinta aula. Essas foram as nossas referências para a nossa quinta aula. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, arthur.martins@ifro.edu.br ou me chama lá pelo AVA, né? Arthur Virgílio Simpson Martins. Faz uma perguntinha que eu te ajudo lá. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.